Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso esboço, né? Nosso time, a nossa escalação para a 13ª rodada, que já é amanhã, né? E estão se emendando rodada após rodada, né? E a gente nessa loucura de produzir conteúdo, né? Ainda mais o Cartola, que não deixa a gente, né, em paz um segundo sequer. A rodada passada foi boa, né? E essa rodada foi a famosa rodada meio barro, meio tijolo. Mas fazer o que? Cartola é isso mesmo. É emoção pura, é só pra passar raiva. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora pro vídeo lá então. Vamos lá então, pessoal. O time do vídeo, né? O time aberto aí da live e do vídeo fez 49,96, né? A famosa pontuação aí, a famosa rodada meio barro, meio tijolo, para falar a verdade, mais barro do que tijolo, né? Eu sempre falo, né? Não existe se a rodada foi boa ou ruim, você tem que ver nas suas ligas. Eu, por exemplo, aqui, ó, a última rodada tinha subido posições em todas. Essa eu já perdi posições. Então, para mim, foi uma rodada ruim. Aliás, essa rodada, vamos ser bem sinceros, tá? Quem passou de 60 pontos ficou dentro de uma regularidade muito boa, tá? Quem fez mais de 70, com certeza, ganhou posições nas suas ligas. E olha, quem fez mais de 80, pode bater no peito aí e dizer que imitou, né? A rodada tá tendo surpresa após surpresa, né? Bem que o campeonato tá bem equilibrado, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? O Palmeiras poderia realmente, né, tomar fumo lá do Fortaleza, porque o retrospecto não era bom, né? Mas o Abel ajudou, né? E deixou o Estevão no banco, enfim, fez umas loucurinhas lá e tomou 3, certo? O São Paulo, ontem o Jandrei, querido Jandreizão, mão de alface, né? Entregou o ouro ali e o São Paulo perdeu o SG, né? Algumas surpresas aí que vem tendo rodada após rodada. E ó, o Fluminense, rapaz, o problema não era o Diniz não, hein? Até o Marcão, que é pé quente, não conseguiu dar jeito no primeiro jogo, tá? Tá complicada a coisa pro Fluminense, certo? Inclusive eu tinha colocado o cano aqui, ó, e arrisquei, né? Pensando que a chegada do Marcão ia dar uma melhorada. Finalizou só uma bola no gol, né? E o Roberto, rapaz, botei ele de capitão. Depois da live troquei, tinha colocado no Caleri, graças a Deus troquei antes de postar no Instagram e botei no Roberto. Porque assim, ó, o homem é ruim, tá? O homem é ruim. Perde gol pra cacete. Se ele faz metade dos gols que perde, cara, porque ele cria a jogada, tá? Se desloca bem, tem vigor físico. Ele imitava, tá? Ele imitava, mas o homem é muito ruim. Caleri decepcionou mais uma vez. E aqui tem 2 ressalvas. Vocês sabem que eu não gosto de ser engenheiro de obras prontas, chegar aqui depois da rodada e ficar falando muito. Mas aqui, ó, juro pra vocês, né? Eu pensei demais antes de postar o time no Instagram e botar o Luciano, né? Porque esse ano, toda vez que eu fui atrevido, me dei bem. Né? Tem ano que os mais escalados dá certo, né? É só seguir o feijão com arroz que vai dar certo. Esse ano não, esse ano tá privilegiando quem está sendo um pouco mais ousado, tá? E aqui no meio o Mateuzinho, mantive ele, mas me cocei pra botar o Eduardo também, cara. Alguma coisa na minha cabeça, sabe aquela intuição, aquele feeling antes do fechamento do mercado, ainda mais quando saiu a escalação do Botafogo? Quase botei, mas beleza, vambora aí, né? Arboleda aqui, o melhor zagueiro de média básica disponível para rodada, negativou, né? Então a coisa não tá fácil. Inclusive alguns recadinhos importantes antes da gente começar a escalação, né? Primeiro, tá rolando aqui atrás, ó, no displayzinho, a promoção degustação, né? A última vez que eu fiz, eu acho que foi na 8ª rodada, certo? E foi o maior sucesso. 40 pessoas, né, degustaram do plano, né? Eu acho que uns 10 ou mais até ficaram no plano, certo? E vou lançar de novo a pedidos, né? O pessoal tava pedindo lá no Instagram, enfim, no meu privado. Degustação para a 13ª rodada, R$1,99. Você vai ter acesso a todas as informações, todos os dados, tudo, até participar da live exclusiva, né? Do plano de sócio do Mané, certo? R$1,99 é só chamar no telefone que tá ali, ó, no display, né? Minha esposa vai atender vocês com o maior carinho, ou então no link logo abaixo na descrição, e também, né, tem um link para cair direto no WhatsApp dela, beleza? E como eu já tô fazendo meu jabazinho, também vou aproveitar aqui, ó, e convidar vocês a jogar o vencedor, que é o nosso querido Catimba, certo? Tem a rodada principal, que tá dando geralmente aí próximo de R$100 mil de premiação, tá? Custa R$10 a inscrição, vale muito a pena, né? Porque você pode ganhar uma bolada e ajudar você demais, até ter uma abundância de vida aí, né? Dependendo da sua situação financeira. Mas são ligas, né, bem disputadas. Você quer disputar uma liga mais módica, né, uma liga menor, com mais chances de vencer? Tem o Ligas do Mané, tá? É só ali dentro do parceiros, né? Procurar que vai estar lá as inscrições para a 13ª rodada. Inclusive a 12ª aí, ó,
Deu 84 times, R$ 327 de premiação. Já postei aqui no Instagram do Mané os vencedores. O vencedor foi o Luiz, né? Colocou R$ 5, postou, escreveu seu time e levou R$ 163. Vale a pena, tá? Vale a pena. Quem quiser brincar vai ser muito, mas muito bem-vindo mesmo. Mas vamos lá para nossa escalação. Ah, e aproveitando aí também, ó. Quem quiser utilizar a plataforma aí, nosso querido Catimba States, ou Catimba Stats, como eu brinco, que é parceiro do canal há muito tempo já, R$ 49,90, colocando o cupom Mané Cartola 2024, tudo junto, ganha 30% de desconto, tá? Costumo dizer que é bom, né? Você ter uma plataforma, certo? Não importa se é a do Catimba, né? Ou qualquer outra, para você escalar, né? É sempre bom ter um auxílio, né, dos dados. Vamos lá então. Todas as posições, né? Casa fora, os últimos 5 jogos, gols. Quem tem feito muito gols em casa, aqui tem um equilíbrio muito grande, porque os times mandantes vêm fazendo gols, né? Vitória, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, certo? E os que vêm atrás aí, ó, Vasco, Cuiabá e Criciúma também tem uma quantidade considerável de gols. O que mais me chama a atenção, o que é? É a quantidade de gols que o Fluminense vem se tomando. O Fluminense, juntamente com o Vasco, são as piores defesas do campeonato. O Grêmio não vem bem? Não. Mas dá pra fazer o teste pezinho em alguma peça ofensiva do Grêmio, sim, porque o Fluminense anda perdido e sofrendo muitos gols. Mas esse aí é o jogo dos desesperados, tá? Se a gente for aqui na parte de baixo da tabela, a gente vai ver aqui, ó, que é o Lanterna contra o Vice-Lanterna. E ó, bicho, complicado, tá? Apostar nesse jogo aqui, ó, o próprio nome já diz, é apostar e apostar mesmo. Mas eu acredito assim, ó, que um dos cruzamentos scout mais viáveis do ponto de vista ofensivo, né, é o do Flamengo, porque vai enfrentar o Cruzeiro, né, e depois do Fluminense, juntamente com Bahia, Juventude e Bragantino, são os times que mais sofreram gols em casa. Enfim, do meio pra frente, né, tá muito agradável o cruzamento scout, certo? Quem vai jogar fora de casa, o Botafogo contra o Vasco aqui, ó, é uma baita de uma pedida, Tiquinho, Eduardo, né? Pelo menos um ali é bom ter, porque o Vasco realmente vem sofrendo muitos gols em casa. E o Botafogo, queira ou não queira, é um dos melhores ataques do campeonato, tá? Do ponto de vista defensivo, fora de casa aqui, ó, não ficaria com ninguém, tá? Não ficaria com ninguém, certo? E em casa, né? Não, minto, aqui ó, fora de casa, de repente o Criciúma, mas de repente o Internacional, tá? Mas assim, ó, vamos ser sinceros, né? O Criciúma é fura-olho que dói, rapaz. Todo jogo faz gol. Eu acho que o Criciúma não passou em branco nenhum jogo do campeonato. Fez gol em todos os jogos, tá? Fez gol em todos os jogos. Esses jogos aqui, ó, por causa daquela paralisação ainda não tiveram, né? Não aconteceram. Ou se aconteceram, foram fora do Cartola, né? E o Internacional segura alguns SGs, mas assim, ó, o Criciúma é fura-olho, é complicado, tá? SG tá sendo artigo de luxo. Última rodada foram apenas 2 ou 3, né? De 20, é complicado, tá? Agora jogando em casa não, jogando em casa dá pra fazer um testezinho de pezinho no Flamengo, no Palmeiras, né? Até no próprio São Paulo, tá? O Bahia é um time que realmente faz muito gol fora de casa, né? Mas o São Paulo não é de tomar tantos gols assim, ou tomar um gol de bobeira. Fortaleza é uma boa, certo? Então temos alguns times aí, de repente, que vale a pena. Inclusive, se a gente botar aqui, ó, por SG, né? Vamos lá. As últimas 5 rodadas. Ó, não vai aparecer SG pra mim? Bobinho, tá de mal comigo? Que bobinho. Com pontuação média conquistada e cedida pra goleiros, então. Né? Ai, meu Deus. Vamos lá, pontuação média conquistada e cedida para goleiros. Quem vem pontuando muito bem em casa, né, é o Vitória, Palmeiras, né, e o Fortaleza. Só que assim, ó, como eu falei assim, ó, essa é a rodada para investir nos times da casa, tá? Nos times mandantes, tá? Principalmente Flamengo, Palmeiras, Fortaleza. Certo? E o Galo aqui, os números não são bons, mas o jogo é propício. Apesar do Atlético Goianiense ser um visitante indigesto, é o 7º melhor visitante com 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota em 5 jogos, né? E o Galo ainda não ter se encontrado em casa, apenas uma vitória em 5, né? Eu acho que vale a pena sim o Galo ali, de meio para frente principalmente, tá? Novamente aqui, ó, pontuação média conquistada e cedida, o Botafogo se destaca, tá? E o Vasco é o time em casa que mais cede pontos para botafoguense, para goleiros. E o goleiro do Botafogo para mim aqui, ó, é uma das melhores opções para rodada assim, certo? Se a gente botar aqui, ó, goleiros, a gente vai verificar que o nosso querido John, né? John, onde é que tá o John aqui, certo? Não tem o melhor dos retrospectos fora de casa, 3.64 em 5 jogos, tá? Chegou até negativar inclusive, mas vai enfrentar um time, tá? Que vem cedendo pontos aí, ó. Quando tira o SG, é claro, né, que não cede quase nada, mas quando segura o SG, consegue ceder uma quantidade considerável de pontos aí para o adversário, né, quando cede o SG, quer dizer, o Vasco. Então acho que o John é uma peça interessante aí fora de casa, sim, tá? Fora de casa
de repente é uma das melhores opções aí, né, pra rodada. Rapaz, que loucura. Vamos lá. Mas eu acho que em casa eu ficaria aí, ó, com Everton, João Ricardo e Walter, tá? São 3 goleiros que estão tendo bom desempenho, tá? São 3 goleiros que, se a gente verificar aqui, ó, estão entre os goleiros de melhor média básica, tá? O João Ricardo é o 4º e o Walter é o 5º, tá? O João Ricardo tem média de 5,87 em 6 jogos. Olha só o João Ricardo em casa, tá? Vale muito a pena. Mas tem que lembrar que o Juventude tira o SG de todo mundo, tá? Tira o SG de todo mundo, certo? E o Everton aqui, ó, fez 6,5 por causa, né, de 7 defesas aqui, ó, tá? Mas é um time fura-olho, tá? Fura-olho. Mas o nosso querido João Ricardo é sim uma das melhores opções aí pra rodada, tá? Walter também me agrada bastante, né? 3,85 jogos em casa, certo? Nos últimos jogos principalmente vem bem, né? O Cuiabá deu uma melhorada significativa aí com o Petit, né? E o Bragantino aí, um time bem ofensivo aí, ó, costuma ceder pontos para goleiros adversários, mesmo tirando SG, tá? Mesmo tirando SG, cede defesas, tá? Acho interessante sim, né? E o nosso querido Everton, por mais que não esteja aqui, ó, na média básica, vai ter um clássico, e clássico geralmente goleiro brilha, né? 4,92 em 6 jogos, tem com desempenho muito bom, mesmo perdendo SG, consegue fazer uma quantidade de defesas consideráveis. E o nosso querido irmão aí, ó, negativa poucos goleiros, tá? Tem uma dificuldade enorme de fazer gols, e clássico sabe como é que é, né? Pra ser um jogo mirradinho, 0x0, é 2 tapas, 2 tempos, certo? Vamos tirar daqui, deixa eu ver se tem mais algum goleiro de média básica que me interessa aqui. Donelis no próprio clássico é interessante sim, né? O Palmeiras em casa sempre, né? Sempre, ó, o Donelis tem um bom desempenho fora, ó. 4 e 8 defesas, né? Quem não for com ninguém no Palmeiras aí do meio pra frente, ó. O Palmeiras sempre cede, ó, 7 defesas pro Gabriel, 5 pro Cleiton, 4 pro Léo Jardim, tá? 4 pro Bento, né? Um time que em casa cede muita defesa, tá? Porque ataca bastante no Allianz Parque, certo? Fora de casa aqui, ó, Fluminense, Atlético Goianiense cede, né? O próprio Atlético Paranaense, tá? O Bragantino a gente já viu aqui. Em casa, o Vasco é o que mais sério, a gente viu o John, né? E fora de casa, vem com um desempenho muito bom aí o Fabrício. Mas o Criciúma é um dos times que menos cede aí, é bem fura-olhozinho, certo? Vamos dar uma olhadinha em defesas aí, né? Defesas. Léo Jardim é um dos goleiros que mais opera defesas no campeonato, né? Assim como o Fábio aqui, ó. Ó, e olha só o Donelli como é uma boa aqui, ó, pra defesas, tá? Olha como o Donelli é uma boa pra defesas, certo? E vocês sabem que goleiro eu deixo pra escalar por último depois de formar o meu sistema defensivo, porque às vezes eu não tô afim de dobrar, né? Então já vamos direto pros nossos zagueiros, até mesmo para não perder muito tempo, porque já vai ter live amanhã. Live amanhã meio-dia, hein? Meio-dia, tá marcada, tá? Zagueiro, pontuação média, né? Conquistada e cedida para zagueiros. Bom, quem vem cedendo muito, mas muito ponto para zagueiro mesmo, né? É o Fluminense. Vamos dar uma olhadinha, ver se tem um zagueiro que... Eu ia dizer que preste, não, né? Um zagueiro que dê pra escalar. Porque, ó, desculpa o Grêmio, tá? Cara, o Grêmio tá terrível. Grêmio e Fluminense, ó, tá complicado, tá? Temos o Gustavo Martins e o Kahneman, né? O Kahneman é pau dar em doido. Geralmente em casa vai bem, mas esse ano tá pior ainda. 1,78 em 5 jogos, complicado, tá? Se fosse fora de casa até que dava pra tirar um caldinho. Mas quem quiser fazer o teste do pezinho, olha só. Cede ponto de... Nossa, o Fluminense, olha só. Toma gol, cede desarme. Olha só, mitou vários zagueiros, né? Então, nosso querido aqui, ó, Gustavo Martins, pode se dar muito bem. Não só ele, o Kahneman também, tá? O Kahneman anda negativando aqui, ó, mas é um cara de muito desarme, né? E a gente vai ver também lá na frente que o Fluminense é desarme. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha já? Vamos se atravessar aqui, ó. Ó, 9 desarmes, ó. Queira ou não queira, é o terceiro time, 4. Que mais é desarmes. Interessante, tá? Mas prefiro, né? O Martins, o zagueiro, né? Do Grêmio. Dá pra fazer o teste pezinho? Sim. Certo? O Flamengo vem pontuando razoavelmente bem. E claro, o São Paulo é um dos que mais pontua, mas vai enfrentar um adversário que quase não cede. Assim como o Fortaleza também pontua bem, né? Mas o Juventude quase não cede. Então vamos pegar assim, ó, um equilíbrio, né? Vamos pegar aqui o Flamengo. Vamos ver como é que estão os zagueiros do Flamengo jogando em casa, né? Porque eu não gosto muito assim dessa setinha pra lá, né? E pouco pra cá. Ou vice-versa, eu gosto mais do equilíbrio. Léo Ortiz. Ah, inclusive, Léo Ortiz andou jogando de volante, né? Mas, rapaz, vou te falar, hein? Era pra ele ter enchido a burra de desarme, mas tá difícil. Deixa eu ver. Ó, vai voltar a jogar de volante novamente, né? Aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Vamos ver o Léo Ortiz. 3,70 em casa em 3 jogos, né? Olha só, ele jogando de volante, tá? Que fez 3 armas aqui, perdeu esse G, fez 1,70. Aqui, 4,4. Vale o risco, tá? Vale o risco. Vale o risco, sim, né? Porque queira ou não queira aí, o Cruzeiro dificilmente negativa zagueiro, tá? Vale o risco. E todo zagueiro que joga fora de posição, vale a pena, tá?
Vale a pena. Deixa eu ver assim que tem alguém na dúvida, ó, Davi Luiz e Léo Pereira. Se o Léo Pereira jogar, me agrada bastante, tá? Gosto dele jogando em casa, mas esse ano ele tá abaixo da média. Aí nesse caso, de repente, eu prefiro até o Léo Ortiz nesse momento, jogando como volante, né? E aqui também é a mesma coisa aqui, ó. Grêmio cede demais. Mas, meu amigo, botar alguém do Fluminense, rapaz, é complicado, tá? É complicado, né? O Antônio Carlos, o Thiago, não estão pontuando, olha só, gente, olha só, né? Ah, eu prefiro arriscar o quê? No time da casa, então, se for o caso, né? O Gustavo Martins, né? Algum zagueiro do, do Grêmio. Mas tá muito difícil o zagueiro pra rodada, tá? Cruzeiro vem pontuando bem, tá? Zé Ivaldo, João Marcelo, regularidade. O Bragantino ali tem o Pedro Henrique também, ó. E querendo ou não queira, o Cuiabá aí, gente, desembestou e fez uma goleada em casa, mas teve 2 jogos ali que andou sereno desse jeito, tá? Ó, 0,83, né? De média de ataque. O segundo pior ataque, o segundo pior mandante da competição. E vai enfrentar o Bragantino, que é osso duro fora de casa, tá? O 10º visitante. Apesar de tomar muito gol aí, né? Olha aqui, ó. Cedeu alguns SGs, tá? Cedeu SG pro Internacional, cedeu SG pro Palmeiras, isso aqui, ó. Cedeu alguns SGs, certo? O Bragantino, que conquista pouco, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, deixa eu ver se ele tá disponível para rodar ou não, né? Zagueiros de média básica. Não está. Ó, o Pedro Henrique aparece aqui, ó, com 1,25. Deixa eu ver o Pedro Henrique fora de casa, 2,24. Não, ele anda jogando melhor em casa, né? Mas olha, é uma rodada difícil, tá? Dá para dar uma arriscadinha. A questão é, né, você visualizar algum SG. Robert Renan, gosto dele, tá? Gosto dele, é só a regularidade dele, certo? No último jogo perdendo SG 2,7, ó, fora de casa bem demais. Tá? Só que é tal coisa, né? O Criciúma é quase certo que vai fazer gol, tá? Mas ele é um cara que desarma bastante. Deixa eu ver. O zagueiro tá difícil. Esse ano tá difícil demais, tá? Tá difícil demais, zagueiro. Kaique Rocha vai jogar fora de casa. Vai ter um jogo difícil contra o Vitória. 3,12. Deu uma caída, tá? O Kaique caiu um pouquinho, ó. 0,5. Negativou. 1,12 aqui fora de casa. Ok, que na última rodada fez 4,4, né? Até que jogou bem mais. Tá complicado de zagueiro, tá, pessoal? Tá muito complicado de zagueiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de desarmes. Então, antes eu vou ver o seguinte, assim, eu acho que um dos preferidos da rodada deve ser até o Murilo, tá? Porque realmente, depois do Fluminense, o Corinthians é o time que mais cede pontos para zagueiros adversários, tá? Eu sei que o Murilo não vem bem esse ano, tá? Não vem bem. Mas ainda é um cara que dá pra escalar. Vamos ver o Naves, o menino, 3,03 em 3 jogos. Não vem tão bem assim, fora de casa até que dá um caldinho, né? Quem quiser dar uma diferenciada, dá pra ir no Naves, né? E temos o nosso querido Murilão. Tá suspenso, Murilo? Quer ver como o Murilo tá suspenso? Vamos dar uma olhadinha aqui nos suspensos, os zagueiros suspensos. Zé Ivaldo e o Bruno Fux. Zé Ivaldo e o Bruno Fux. Maurício Lemos também tá suspenso. Deixa eu ver se tem alguém em dúvida aqui. O Murilo tá em dúvida com o Vitor Reis, ó. Nossa, tá de brincadeira. Até parece que o português vai abrir mão do Murilo num clássico. Bom, se jogar vale a pena, tá? Os últimos 2 jogos foi mal, né? Mas o Murilo tem um retrospecto bom aí contra o Corinthians, tá? Mas tá difícil de zagueiro, hein, rapaziada. Chega até a doer a vista, porque olha, eu não sei nem o que eu vou fazer. Né? Ó, o Flamengo vem desarmando bem e o Cruzeiro cede. Então acho que um dos meus zagueiros vai ser realmente o Léo Ortiz, tá? Aqui o Arboleda, de repente vou dar mais uma chancezinha pra ele, mas porra, o Bahia é osso duro, tá com o time ajeitadinho, tá? Olha quem cede muito desarme aqui, ó, o Bragantino, e é uma pena, tá, que ele fez gol na última rodada, que eu já tava até analisando um pouquinho a rodada com antecedência. Ele seria um das minhas opções, tá? É o Marlon, tá? O Marlon não tá bem em casa, não, 2,02 em 4 jogos, né? Mas tem um jogo aí, né, propício. O Bragantino cede alguns desarmes aí, ó. 2 desarmes pro Walter, 2 pro Bastos, 3 pro Natan, tá? Vocês estão vendo como tá difícil pra zagueiro? Rapaz, tá uma loucura, ó. E o Bragantino vem desarmando bem fora de casa, hein? Vem desarmando bem fora de casa. Tem um Fortaleza? Deixa eu ver se tem algum zagueiro aqui do Fortaleza que me interessa. De repente vai rolar um Fortaleza, hein? Deixa eu ver o Tite. 10 desarmes em 8 jogos. O problema é que eles não desarmam quase nada. 3,34 jogos. O Tite não tá tão bem assim, aqui chegou até a negativar. Mas o Juventude, né, é fura-olho, mas é um time que cede os pontinhos, oscila entre ceder e não ceder, mas não cede muito não, tá? Tá difícil, hein, eu acho que eu sou obrigado aí com o Léo Ortiz mesmo, hein. Sou obrigado aí com o Léo Ortiz. Bom, um dos meus zagueiros então vai ser o Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz, jogando avançado, de volante, enfim. Acho um cara interessante, né? E meu outro zagueiro aqui eu vou me socorrer da média básica. Em rodadas tão difíceis assim, eu vou com o Robert Renan, vou fazer o teste do pezinho, né? Eu sei. Deixa eu ver, o Basto vai jogar? O Botafogo? O Basto também não anda bem, não. Será que tá aqui nosso querido Fogão? Não, vai ser o Halter e o Barbosa.
Eu ver o Halter fora de casa, 4,62 em 5 jogos. Olha, o Halter fora de casa dá um caldinho, hein? Dá um caldinho, hein? Não cedeu no 4x1, óbvio, né? São Paulo foi mal, né? Mas em compensação aqui, ó, o Zé Rivaldo e o João Marcelo foram bem, segurando o SG, perdendo o SG. O Davi Luiz fez gol, o Fabrício... quero dar uma olhadinha aqui. Quero dar uma olhadinha aqui em gols. De repente a gente vai por outra vertente, né? Ó, Botafogo fez e o Vasco sofreu, né? O Vitória fez e o Atlético Paranaense sofreu 2 gols. Nossa, o Vasco... O Fluminense tomou 3 gols de zagueiro. De zagueiro, hein? De zagueiro. Eles vão me chamar de maluco, cara. Eu vou dar eu vou dar uma apostinha no Gustavo Martins, cara. Vou fazer uma apostinha no Gustavo Martins, tá? Se eu não for com o Gustavo Martins, né? Talvez eu vá com o Halter, né? Talvez eu vá com o Halter. Porque tá difícil, tá? Tá difícil, tá complicado, né? O Robert Renan me agrada bastante, mas eu sei que é um cara que vai perder o SG, né? Mas eu vou com ele, eu tô com ele na cabeça. Vou com ele. Né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, porque o Kudê também é outro. Os treinadores desse ano, rapaz, o que estão fazendo aí de loucura aí, alterando o time e tudo, né? Eu vou com o Robert Renan de repente aí, pra desarmes, né? Não tá com muita opção, então são dois zagueiros que eu tô botando realmente mais pra desarmes, tá? Vamos para nossos queridos laterais, não vamos perder muito tempo, porque amanhã na live a gente pode ver outras opções também. E zagueiro e goleiro não andam pontuando também assim. Novamente aparece o Fluminense cedendo demais. E o Grêmio do outro lado também, né? E o Vitória aqui também, ó. Esquivel aqui até que é considerável, tá? Mas o Grêmio, assim, vamos ser sinceros, né? Não tem aquele lateral que vem pontuando bem. Tudo bem, o Reinaldo tem algumas bolas paradas, né? Fez um gol na última rodada, mas não vive um bom momento o Grêmio, né? Até, assim, ó, eu ia botar aqui, ó, o zagueiro do Grêmio, só não botei porque eu dei uma balançada, porque escalar jogador na parte de baixo, você tá escalando o jogador e o time junto, né? Daí fica meio complicado, né? Fica meio complicado. Como eu falei aqui, ó, o Reinaldo não tá num momento bom, olha só, 0,30 em jogo em casa, fora, né? Fez 2 pontuações, uma muito boa e uma razoável, mas tá oscilando demais. Mas assim, ó, nossa, o Fluminense cede muito aqui, ó. O William pela direita, mitou em casa, tá? O Marlon fez boas pontuações, o Cuiabano pela esquerda, o Damian Soares pela direita, praticamente igual, né? Só negativou o Igor Vinícius aqui, ó. O mitou, o Fagner, dos dois lados. Cara, o Fluminense tá cedendo muito ponto pra lateral, tá? Jogando fora de casa. Só que o Grêmio não vem bem. Deixa eu ver o João Pedro como é que tá em casa. 3,35 do... O João Pedro dá até pra fazer o teste pezinho, né? É um cara de vigor físico tudo, mas também não anda desarmando quase nada. Ai, ai. Vamos elevar o nível, Fabiano, né? Vamos pegar quem conquista mais, porque tá difícil. E aqui, realmente, aqui, ó, o Flamengo, tá? É uma baita de uma opção, né? Os dois laterais do Flamengo, principalmente o Ayrton Lucas, não vem conquistando muito pontos, mas o Cruzeiro, né? Depois do Fluminense, é o time que mais cede pontos para laterais em casa, tá? Então aqui, ó, o Flamengo vale a pena demais. Eu prefiro o Ayrton Lucas, tá? Mas o Wesley dá sim. 4,30 em 4 jogos, olha só. Deu uma mitadinha em casa, muita regularidade. Consegue recuperar a pontuação em vários quesitos. Deixa eu ver o Wesley, 2,17 em 3 jogos. Uma regularidade mais baixa, né? Deixa eu ver aqui para colar cede mais. Juba pela esquerda. Vitor Luiz pela esquerda. O Wellington pela esquerda. Arana pela esquerda. Realmente o Ayrton Lucas é uma das melhores opções aí pra rodada. E é claro aqui, ó, o terceiro time que mais cede é o Corinthians, né? E é difícil realmente você, né, não falar do Piquerez, mesmo sendo clássico, né? Um dos melhores laterais aí da competição, né? Com muito recurso, né? Desarma, chance de SG, finaliza, bola parada, já fez gol, bate pênalti, né? 6,03 em 6 jogos, né? Deu uma negativada aqui, ó, contra o Juventude, mas ele ficou no banco e entrou no transcorrer, o que quebrou a perna de muita gente. Mas de maneira geral aí, ó, pontua bem demais, tá? Pontua bem demais. Vamos dar uma olhadinha em mais algum outro lateral. Bruno Pacheco vale a pena, por mais que o Juventude não ceda muito, né? Só que o Bruno não tá valorizado, andou fazendo gol, né? Onde é que tá nosso querido Fortaleza? Mas assim, ó, de lateral a gente tá bem sortido, assim. O Cartola tá bem demais de lateral. 5,40 em 4 jogos, né? Ó, bem pontuando bem demais. Tudo bem que aqui ele entrou no transcorrer do jogo, mas quando ele joga, geralmente consegue pontuar bem. É um cara muito ofensivo, vale a pena, tá? Vale bem a pena. Aqui, como eu falei aqui, ó, o Grêmio cede ponto demais, quem quiser dar aquela arriscada no Marcelo, né? Eu digo dar uma arriscada por 2 motivos. Primeiro que o Marcelo não é bom no sistema defensivo. E segundo que as melhores pontuações dele são em casa, ó. Fora de casa é difícil, tá? Mas vale a pena. É um jogo que pode surpreender, tá? Em todos os aspectos, né? O Atlético Goianiense pontua bem, né? E o Galo até que cede, mas
prefiro ficar com o Galo. Aqui já o Vitória cede muito pra lateral e aqui dá pra fazer o teste pezinho fora de casa, porque ele quando joga em casa é sempre uma das melhores opções, mas fora dá pra fazer o teste pezinho no esquivel. 3.10 em 5 jogos, né, ó. Oscila, mas o adversário cede. Em casa não, em casa ele vai bem demais. O Internacional pontua muito bem, né? Mas o nosso querido Criciúma é fura olho, vamos ser sinceros, né? Mas temos laterais aqui de muita regularidade, principalmente o René aqui, ó. 5.83 em 4 jogos, né? Olha a regularidade do René. Bem demais, né? Bem demais o René, certo? E aqui também tem um cruzamento de scouts interessante, tá? Que é o Cuiabá, né? Com o Bragantino. Por quê? Vamos olhar para outra perspectiva. Se a gente pegar aqui os laterais com melhor média básica da competição, ele vai aparecer aqui, ó. Juninho Capixaba, ó. Né? Fora de casa, 4.88 em 5 jogos, né? Dificilmente negativa, né? É claro que tem jogos que ele vai muito bem, fazendo muitos desarmes, mesmo perdendo SG pontua bem, e tem jogos que ele não vai tão bem assim, né? Mas o adversário cede, tá? Maguinho, Romão, ó. Ó, Bruno Pacheco não negativou, tudo bem. O Malo cede mais pela direita, tá? Não, o Piquerez pela esquerda, cede mais um pouquinho pela direita, tá? Cede dos dois lados o Cuiabá, mas cede um pouquinho mais pela direita, tá? Então temos alguns laterais interessantes sim, né? Pra essa rodada. Olha só, o Vasco como vem desarmando e o Botafogo cede, hein? Aqui é interessante, hein? Isso aqui é um cruzamento de scouts interessante pra desarmes, hein? Tanto laterais, né? Do Botafogo quanto laterais do Vasco, tá? Eu sei que o Vasco a chance é maior. Muita gente vai perguntar, ó, o William pra se escalar em casa, tá, gente? Fora 5.48. Vai bem? Vai. Vai muito bem. Mas vai pegar o Flamengo em casa, não. Em casa ele é o cão chupando manga, tá? Eu acho que assim, ó, continua sendo primeira prateleira. É uma opção assim, sim, deve perder o SG. Mas vai ter chance de fazer muitos desarmes, porque todo time ofensivo, né? A tendência é ceder, né? Ceder desarmes. Vamos ver o Cuiabano fora de casa? 6.74 em 5 jogos. Olha só, o Cuiabano aqui foi mal, né? Contra o Criciúma, mas nos demais jogos aqui, ó. Sempre com uma veia ofensiva muito forte. Interessante, hein? Interessante, né? E o Vasco aqui cede alguns desarmes. Deixa eu ver a pontuação aqui, se o Vasco cede. Não cede muito ponto. Mas é uma peça interessante para rodar assim, né? Ele pode recuperar a pontuação sim, né? Principalmente do ponto de vista ofensivo. Aqui o Vasco faz e o Botafogo cede. Deixa eu ver aqui o lateral. Os laterais do Vasco da Gama como é que estão, né? Ai, Fabiano. Procurando chifre cabeça de cavalo, vamos ver. 18 desarmes o Paulo Henrique e 21 o Piton. Andam desarmando bem, tá? 2.96, não estão pontuando muito, né? Porque estão perdendo o SG direto. Mas vão ter uma chance de pontuar 5 SG porque o Botafogo é um time ofensivo. 3 pontos em casa, né? Pelo menos não negativaram ainda e estão desarmando bastante. Interessante, interessante. Eu fiquei muito em dúvida, tá? Mas como eu tô com o Robert Renan aqui por dentro, né? E o Ortiz, vou tentar dar uma diversificada, né? Vou com o Piquerez. Certo? E meu outro lateral, estou em dúvida entre o Cuiabano e o Juninho Capixaba, tá? Queria botar o Ayrton Lucas, mas como eu já estou, né, com o Ortiz aqui, não estou muito disposto a dobrar para essa rodada também, né? Vamos deixar para escalar esse meu terceiro lateral aí, meu segundo lateral, depois que eu terminar a escalação do time, né? Eu vou estar mais convicto, né, do que eu quero para a rodada realmente. De repente até faço uma dobrazinha. Vamos lá, meio campistas. Pontuação média conquistada e cedida. O Vitória vem pontuando muito bem em casa, assim como o Flamengo. São os dois times que passam de média de 4 pontos, né? O Atlético Paranaense não cede muito, tá? E o Cruzeiro cede um pouquinho menos, mas estão entre os times que menos cedem. Mas mesmo assim, tá? Valem a pena, tá? Vale a pena, porque o Flamengo é um time que produz muito e o Vitória é um time que ataca demais, tá? No Barradão. William Oliveira, média de 8.68 em 6 jogos. Olha o Oliveira, 18, 11, 1.3, aqui deu aquela peidadinha na farofa, 12, 5. Tira esse 1.3, tudo se aproveita do William, tá? Que é um segundo volante que chega bem à frente, tá pisando na área, já tem bastante gol, tem 5 gols na competição. 9.26 jogos, temos o nosso querido Mateuzinho, 16, 7, 2.9, 8, 15, 4. Né? A minha preocupação com o Mateuzinho é a minutagem, tá? Porque o Carpini, vou te falar, rapaz, se costa toda hora pra tirar o cara no início do segundo tempo, tá? E é claro, quem quiser dar uma arriscada aí, né? Em algum meia do Flamengo, eu digo dar uma arriscada porque vem oscilando demais, tá? Os dois, ó, 5.70, ó. Aqui deu uma mitada, ó, mas depois só pontuação baixa. Então eu prefiro mais a regularidade, por exemplo, né? Do Mateuzinho, do Nilo Oliveira, certo? Corinthians cede demais, é o time que mais cede pra meia, né? E aqui, ó, eu não vou nem mostrar muito, tá? Porque ele não vive aquele momento sensacional, mas vem melhorando. É o Rafael Veiga, tá? Rafael Veiga aqui em clássico contra o Corinthians sempre se dá bem.
tá? Não é novidade pra ninguém, tá? Então, ainda mais um clássico que pode ser resolvido em bola parada, certo? Fora de casa aqui o Juventude pontua bem, mas o Fortaleza é osso duro. Mas quem quiser aqui um meia de média básica, de repente pode valer a pena o Jadson. Quer ver, ó? Vamos botar aqui meias de média básica. Ó, o Jadson aqui tá aparecendo, ó. 9.20 em 3 jogos fora de casa. Olha o Jadson fora de casa. Aqui deu uma peidadinha na farofa, aqui 15-10, né? Contra um time que cede. Interessante. Um time que vai atacar, vai proporcionar desarmes. Pode valer a pena, tá? Nicão, uma peça interessantíssima. 4.96 em 5 jogos. Vem com uma regularidade boa, tá? O que tá faltando pro Nicão aí fora de casa é um golzinho. Finaliza bastante, 3 bolas por jogo aproximadamente. E o que traz pontos aí pro Cartola. O Garro. Gosto demais do menino, tá? 4.68 em 6 jogos. Muito regular, tá? Muito regular mesmo. É porque é um clássico contra o Palmeiras, tá? Que é uma boa defesa. Se não, dava pra escalar facilmente. Mas quando o Corinthians joga em casa, tá? Ele ali é um dos que poucos se salvam, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes, né? Ó, o São Paulo desarma bastante. Aqui melhora pro meio de campo aqui. Polivalente do Bahia, que pra mim é o melhor meio de campo do Cartola no momento, né? Quer ver? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Meias, certo? Todos pontuam muito bem. Jean Lucas com finalizações, certo? Everton Ribeiro com desarmes, média básica, tá? E o Tassiano com gols, que é o que tem mais gols na competição. Vamos ver quem é que tá melhor fora de casa. 4.93 em 6 jogos. Vai ser um jogo difícil, ó, mas o Jean Carlos tá bem regular, tá? Tá bem regular, com 2, 3 finalizações por jogo, auxilia na marcação. Everton Ribeiro, 3.32, prefiro o Everton em casa, tá? Em casa o Everton anda com uma regularidade tremenda, sempre acima de 4 pontos. Se fizer gol de assistência, é mita. Deixa eu ver o Tassiano, fora de casa não vem tão bem assim, tá? Em casa já tá começando a marcar seus gols, né? 3 partidas consecutivas marcando gol, né? É o meia mais avançado, mas o meio de campo do Bahia é bem interessante, tá? Ainda mais levando em consideração que o São Paulo pelo menos cede desarmes, né? Pelo menos cede desarmes. O Jean, né? De repente é a melhor opção aí. Quem desarma muito fora de casa aí é o Cap, fica bom pro Nicão, né? E o Eric, que desarma bastante, certo? Aqui, ó, desarma bastante, né? E tem uma média básica. Vamos ver se ele vai jogar, né? Porque o último jogo, né? Deixa eu ver aqui, o Prováveis não joga 10 mil. É o nosso querido Matheus Fernandes, tá? Pena que ele não vai jogar. Ó, o Juninho jogando mais avançado. Não acredito, vai ser isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, não, já cresceu o olho aqui, ó. Juninho capixaba, pelo menos vai na média básica, né? Vai na média básica aí, de repente pode dar certo. Vamos ver, pelo menos pra desarme vai tá bom. Em casa o Vasco desarma bastante, tá? Desarma bastante, né? E o Vasco tá começando a aparecer uns meias interessantes, né? O Estrela, por exemplo, vamos dar uma olhadinha no Estrela. Em casa fez 7.40 na última, fora de casa 4.40. Já começou a mostrar uma médiazinha básica. Acho um moleque interessante, tá? Pena que é um clássico. Tem o Adson, fumaceira, né? 4.74 em 5 jogos. Não dá pra dizer que o Adson não faz fumaça, tá? Ele é um cara ciscador, ajuda na recomposição, faz armas, sofre falta, né? Tá sempre ali próximo da área, né? Vale a pena, tá? Vale a pena. O meio de campo do Vasco tem uns carinhos interessantes. Se o Vasco tivesse numa situação um pouquinho melhor, de repente, valeria a pena. Olha só o Corinthians como cede desarme, né? E o Cuiabá também, ó, né? Quem é que vai jogar no Cuiabá aqui? Deixa eu ver. Nilson, se o Sobral jogar, curto Sobral, mas não vai jogar, né? E pelo Palmeiras eu prefiro, tá? Eu prefiro o Rafael Veiga, porque o Zé Rafael não tá no momento tão bom esse ano não, tá? Vamos ver assistência e gols. Assistência. Nossa, o Vasco é o time que mais deu assistência com meia em casa. E esse jogo vai ser pra meio de campista, hein? Assim como o Vasco mais deu assistência com meias, ele foi o time que em casa mais sofreu gols com assistência de jogador de meio campo adversário. E aqui o Botafogo, tá? Temos alguns jogadores interessantes, tá? Tem o Danilo Barbosa, que tem uma média, uma bola aérea muito forte, 4.24, né? Tem uma regularidade fora de casa, né? E o Vasco tem um sistema defensivo fragilizado. Temos o Eduardo, né? Que deu uma mitada na última, mas fora de casa aqui, ó. Não vem bem, na última fez 17. O problema do Eduardo é que ele oscila demais. Ah, ele oscila demais, certo? E o Vasco tem aqueles jogadores que nós mostramos, tá? Fortaleza acho interessante, tá? O cruzamento de scouts aqui do Fortaleza, de repente um Pochettino. É um Pikachu que deu assistência no jogo, deu uma melhorada. Deixa eu ver gols aqui. Internacional ele tá bom também. Vitória. É difícil deixar um medo Vitória de fora, tá? Apesar do Cap se defender bem, é difícil. Temos o São Paulo, o Lucas, né? Temos boas opções de meias aí, tá? Temos boas opções de meias aí, tá? Mas assim, ó, o Lucas vai ter um jogo mais difícil, tá? Contra o Bahia, penso eu, né? Esses jogos da parte de cima da tabela aqui, ó, queira ou não queira, o Bahia é vice-líder, tá?
São jogos um pouco mais complicados. A gente tem sempre que tentar escalar contra times da parte de baixo da tabela, né? Por exemplo, o Corinthians, Atlético Goianiense, né? Falando em Atlético Goianiense, né? O Vasco. Falando em Atlético Goianiense, né? Que vai pegar o Galo. Cara, assim, ó, não temos muita coisa pra mostrar, tá? Mas eu vou dar uma arriscadinha. Tá? Eu vou dar uma arriscadinha porque, assim, ó, contra o Atlético Goianiense, tá? Deixar de fora um Scarpa é complicado. O Scarpa tá em dúvida? Ei, Cartola já começa a fuder com o cara. Não, o Scarpa tá suspenso. Scarpa tô... Eita, agora ficou bom. E um monte de gente ia no Scarpa, agora ficou bom. Deixa eu ver aqui. Dúvida, né? Temos o Zaratio. 3.92 em 5 jogos em casa. Um cara interessante aí, né? Mas não finaliza tanto quanto o Scarpa. Agora ficou bom, né? Então vamos com o meio de campo do Vitória? A questão é qual o meio de campo do Vitória? Né? O William Oliveira é o cara, né? De infiltração, o cara pra surpreender, né? E o Mateuzinho deve estar até entre os mais escalados. Deixa eu ver aqui. Ó, Lucas contra o Bahia? Interessante, hein? Interessante, hein? William Oliveira tá bem demais, fazendo gol, mas eu vou com o Mateuzinho. Ah, o problema dele é a minutagem, né, cara? Minutagem. É, mas pode dar bom, tá? Vem fazendo bastante gol em casa. É, o Lucas até que vale. Meia do Botafogo não vem pontuando tão bem assim. Matheus Pereira com o Flamengo é complicado. Eu vou com o Mateuzinho, tá? Vou fugir dos mais calados. Não vou com o Lucas não, tá? Mas o Lucas anda jogando bem demais, tá? Só que o Bahia é um time ajustadinho, tá? É um jogo um pouco mais difícil, certo? Daí eu vou com o Pochettino. Vou com o Pochettino pra ter alguém, né? Do Fortaleza do meio pra frente. Porque se você pegar aqui, ó, todos, né? A gente vai perceber que o cruzamento de scouts é bem interessante, né? O Juventude vem tomando bastante gol aí, certo? Se colocar aqui mesmo, eu botei os últimos 5 jogos. Se botar todas as rodadas, é o time que mais tomou gol fora de casa. Muito por causa daquela goleada do Botafogo, tá? Mas eu vou continuar assim. Vou com o Pochettino pra ter alguém, sim, né? Algum meia do Fortaleza, tá? Porque meia essa rodada deu uma complicadinha, tá? Ou você arrisca um pouco mais, ou então tá difícil. Certo? Vamos lá para os nossos queridos atacantes. Já fizemos o nosso meio campo, vimos outras opções. Pontuação média para atacantes, né? Conquistada seria, né, nas últimas rodadas em casa. O Flamengo vem pontuando bem demais, né? E o Palmeiras. E aqui tem dois queridinhos, até vou ver aqui, ó. O Pedro tá entre os mais escalados. O Estevão não, porque é clássico, mas tá bem desvalorizado, vale a pena, tá? Vale a pena. Vamos botar aqui atacantes, ó. Prováveis, né? Todos. Pedrão já vai aparecer aqui, ó. Né? 5 gols no campeonato, melhor média entre os atacantes. Hoje, o atacante no futebol brasileiro que mais tem participação em gols, 8.08 em 5 jogos. O Flamengo cria demais em casa, é difícil deixar o Pedro de fora, tá? É difícil, Pedrão, é difícil deixar o Pedro de fora, tá? O Flamengo cria muito, né? Tem que ter alguém. E eu acho que o Pedro é a melhor opção, tá? Vamos ver na live outras opções, né? Porque queira ou não queira, né? Se você pegar aqui, ó, não quero me alongar muito ao vídeo, depois a gente vai ver, o Luiz Araújo também tá bem em casa, ó, 7.66 em 5 jogos, ó. Deu inclusive 2 mitadas. Oscila um pouco mais. Acho o Pedro um pouco mais constante e por ser o camisa 9, tudo desemboca nele. Tá? Agora vamos pro nosso querido Palmeiras, Verdão. Um jogo mais difícil, um clássico, mas o Corinthians não vem bem. E o Estevão, meu amigo, ó, 7.75 em 6 jogos. O menino tá voando, ó. Né? As pontuações baixas sem gol é 5.8, 6.1. Né? Ele vem numa regularidade tremenda dentro de casa. Vale a pena, tá? Vale a pena. Certo? Pena que é um clássico, né? E querendo ou não queira, clássico, às vezes a camisa pesa e é um jogo um pouco mais pegado. Certo? E em casa e fora de casa, quem é que tá tomando muito gol aí? O Juventude, né? E aqui quem quiser ir com o Lucheiro, por que eu já escalei o Pochettino? Porque eu já sabia desse dado, tá? Eu já sabia desse dado. Então assim, ó, o Lucheiro vale a pena? Vale, mas tá valorizado. 6.14 em 5 jogos, né? Vem bem nos últimos 2 jogos, mas é o tipo de jogador que tem que fazer gol pra pontuar. Se não fizer gol, sabe que não vai pontuar, mas vale a pena. Juventude é o time que mais vem sofrendo gols aí de atacantes, tá? 5.34 jogos. Temos o nosso querido Breno Lopes, né? Que nos últimos 2 jogos não vem bem, mas sempre é um cara bom, né? Pra Cartola, né? Jogando ali pela esquerda. E o Juventude é o time que mais cede realmente, né? Vale a pena. Do meio pra frente, pelo menos um jogador do Fortaleza, tá? O Galo vem sofrendo muitos gols em casa, né? Quem quiser dar uma arriscadinha, já que o Atlético Goianiense é um dos melhores visitantes da competição, é 7º, né? Temos o Luiz Fernando, que fora de casa tem belas pontuações, 6.08, ó, 4.1, 11.9, 5.7. Um 2.6 aqui, mas as últimas 3 muito boas, inclusive uma mitada, tá? É um cara que participa demais do jogo. E tem o Botafogo, é claro, né? Contra um Vasco que sofre muito gol, que é o segundo time que mais cede pontos para atacante, né? O Botafogo é o segundo que mais pontua, então vale a pena um tiquinho? Vale. Vocês percebam que tá se vislumbrando outra rodada difícil. E vai ser assim até o final do ano, meu amigo. Não tem galinha morta não, tá? Não tem galinha morta não, ó. Eu já botei o Vasco sem querer, mas depois eu mostro.
Não tem galinha morta não, tá? Um campeonato bem equilibrado, né? Ó, o Tiquinho 3.3 em 3 jogos, né? Não vem tão bem fora de casa, mas já marcou, deu 2 assistências no último jogo. E o Vasco é muito frágil defensivamente, vale a pena. Nesse jogo aqui, ó, o Botafogo se defende bem, né? Mas se tem alguém aqui que pode fazer alguma coisa no Vasco, na frente é o Verratti, né? 4.46 jogos, né? Em casa ele insiste, ó, bastante, vem se esforçando, né? Mas tá difícil fazer gol. Tá difícil fazer gol, tá? Bahia vem pontuando bem, mas o São Paulo não cede quase nada. Mas eu tenho que dizer aqui, ó, que fora de casa, um dos atacantes com melhor média é o Everaldo, 6.82 em 6 jogos, olha só. Então se você não for com ninguém do sistema defensivo, né, do São Paulo, vale a pena, tá? Ó, 10.5, 8.6, 4.2, 9.7, 9.2. O Everaldo tá muito regular fora de casa, tá? E o Bahia é outro fura-olho, tá? Tem 3 times fura-olho jogando fora de casa. Juventude, né, o Criciúma, tá? E o Criciúma tá em casa também, e o Bahia. São times que dificilmente deixam de marcar um gol. Olha só o Bahia. Fez um, fez dois, fez um, fez dois, fez dois. O Bahia sempre marca um golzinho fora de casa, tá? E eu acho que o Everaldo é uma opção interessante, sim, né? Temos alguns bons atacantes aí? Temos. Mas vamos olhar do ponto de vista da assistência e de gols. Em termos de assistência, ó, é difícil deixar o Pedrão de fora, né? O Flamengo é o segundo time, que, junto com o Palmeiras, que mais deu assistência com atacante jogando em casa, né? E o Cruzeiro cedeu duas assistências. O Corinthians não cedeu nenhuma, né? E olha só, o Juventude cedeu 1 e o Fortaleza deu 4, né? Olha só o Pita aqui, ó. O Bragantino é o time que mais cedeu, né? Assistência para atacante, né? E o Pita vai estar desvalorizado. Pena que ele oscila demais e muito dependente de gol. E novamente, né? O cruzamento scout para atacante contra o Vasco é uma maravilha, rapaz. O Vasco deu 3 assistências com atacante, né? E o Vasco cedeu 5 jogando em casa. Muito por causa das goleadas que tomou. Ó, de novo gols, a mesma coisa. O Vasco é o time que mais tomou em casa gol de atacante. E o Botafogo é o segundo que mais fez, só perde pro Bahia, né? O cruzamento scout para gol também pro Flamengo é interessantíssimo, 3x4, né? O Vasco 3x2 dá para dar aquela arriscada no Verratti, sim, né? 4x2 dá para dar aquela arriscada no Estevam, sim, né? O São Paulo aqui que eu já fico um pouco cabreiro, né? Bahia é um time ajustadinho, né? O Caleri tá devendo, mas é numa dessas vezes dá uma brocada. E claro, e o cruzamento scout pro Fortaleza é bom demais, tá? É bom demais. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica, né? Que tem alguns atacantes aqui, ó, interessantes, que não apareceram no cruzamento scout. Mas vão ter chance, sim, de ir bem na rodada, tá? Vão ter chance de ir bem na rodada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Lucas Barbosa vai ter um jogo difícil contra o Fortaleza, mas é um cara que produz 4.58, tá? 4.58. Nosso querido Wesley está suspenso. Teria um jogo bom contra o Criciúma, né? Tá suspenso, né? Aqui, ó. Vê? Atacantes suspensos. Ó, o Wesley tá aqui, tá? O Rony também era uma boa, tá? O Rony tem uns números legais aí, né? Contra o Corinthians, né? Mas tá difícil, tá? Tá bem difícil, né? A rodada tá complicadinha. Pensando no Everaldo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Galo aqui, como é que tá? Pô, eu tenho que ter alguém do Galo, né? Deixa eu ver o Paulinho em casa. 7.50 fora, 3.92 em casa. Em casa ele tá oscilando um pouquinho, né? Tá oscilando um pouquinho. Deixa eu ver o Hulk, o reclamão, o chorão. 6 pontos em 4 jogos. Deu uma negativada porque foi expulso. Tem mais regularidade o Hulk, tá? Então acho assim, ó. Pra ter alguém do Galo aqui, ó. Eu vou com o nosso querido Hulk Ruga. Sei que tá valorizado, né? Deixa eu ver assim que ele está mais, ó. Está no mais escalado, ó. O pessoal inclusive tá dobrando com o Paulinho. Olha só. O pessoal inclusive tá dobrando com o Paulinho, hein? Que loucura. Deixa eu ver qual é o outro lateral ali dos mais escalados. Aí estão, Lucas. Imaginei que fosse mesmo. O pessoal dobrando o Flamengo atrás. Triplicando o Palmeiras, praticamente dobrando. Mas tomem cuidado. As rodadas têm sido tenebrosas, interessantes. Pô, eu precisava de alguém no Botafogo, rapaz. Qual é que vai ser o time do Botafogo? Porque o Vasco tá tomando muito gol de atacante. Tiquinho. Ó, o Júnior Santos pode voltar? O Júnior Santos pode voltar, rapaz. Deixa eu ver o Júnior Santos como é que tá o Junão. Deixa eu ver aqui o Júnior Santos. Pra ter alguém no Botafogo. O Vasco tá tomando muito gol, rapaziada. O Vasco tá tomando gol demais. Nulo. Vou botar nulo, né? De repente ele volta. Deixa eu ver como é que é o Júnior Santos fora de casa. 5.17 em 6 jogos. 1.4, 9, 9.9, 3.2. Dá uma osciladazinha. Mas assim, ó. Temos que ser sinceros, tá? O Vasco é o time que mais tomou em gols em casa de atacante, né? E o Botafogo o segundo que mais fez, né? São Paulo e Bahia é um jogo um pouco mais difícil. Aqui é clássico, é claro, a camisa pesa, mas o momento do Vasco defensivamente não é bom. Olha só, sofreu 12 gols em casa, né? Vamos dar uma olhadinha daqui. Porra, eu acho que eu vou dar uma arriscada, hein? Vou dar uma arriscadinha, hein? Média de 2.17 gols sofridos, né?
Tomou o gol do São Paulo. Aqui foi um 0x0, surpreendeu todo mundo. 6 do Flamengo, 1 do Vitória, 4 do Criciúma. Já tomou 2 goleadas em casa. E o Botafogo é um time de fazer gols fora de casa. Olha... Eu tô muito pensativo, tá? Tô muito pensativo realmente em jogar alguém aqui, ó. Um Júnior Santos da vida, tá? Ou até mesmo o próprio Tiquinho, tá? Ou até mesmo o próprio Tiquinho que tá provável aqui, ó. Né? Mas o Júnior é mais participativo. Eita, dúvida cruel. Fortaleza me chama muita atenção, né? Pra ir com o Lucero ali, né? Ou com o Breno Lopes, por exemplo, né? E com o Breno, tira o Pochettino daqui. Mas daí qual é o outro meia que eu vou botar aqui, meu Deus do céu? Se eu tirar o Pochettino, né? Tem outro meia, só se eu dobrar com o William Oliveira. Não tô afim, tem o Lucas Moura, o jogo mais difícil, cara. Tem o Estrela, né? O menino aqui mostrou ser bom jogador. Tem o Garro. Rapaz, o Cristaldo fez o gol, hein? Tá valorizado, mas o Fluminense toma gol demais fora de casa aqui, ó. Nossa, tomou 8 gols de maneira total. Deixa eu ver pra mim aqui. Um golzinho só não tomou muito. Em compensação, o Vasco, o atacante, tomou 7. Não. Peraí. Vamos fazer o certo. O certo é o certo. Vamos com o Pochettino pra ter alguém do Fortaleza. E eu vou com o Júnior Santos aqui na frente. Vou dar aquela arriscadinha, tá? Até lá deve aparecer entre os prováveis, né? O Joga 10 News ali tá botando ele, né? Como dúvida. Vamos acompanhar até amanhã, certo? Qualquer coisa, se ele não for jogar, tá? Se ele não for jogar, eu boto outro jogador, tá? Eu boto outro jogador. Certo? Vou deixar o timezinho aqui, ó. E na sequência tô vindo com o banco de reservas e capitão. Mas esse terceiro atacante aqui, ó. Não tô convicto ainda, tá? Só tô mantendo ele porque o Vasco é o time que mais sofreu gols em casa de atacante, tá? Só por causa disso. Mas de repente até posso ir com o Tiquinho aqui, ó. Nosso Ticudo Soares. Tá? É que o Júnior Santos tá na dúvida, né? Tá, vamos botar o Tiquinho então. Senão o pessoal vai ficar reclamando de mim aí. Vai dizer que eu falo só jogador em dúvida. Mas amanhã na live se aparecer eu vou mudar ainda. Tô avisando. Beleza? Tá feito aí, pessoal, custando 126,27 cartoletas, tá? Um esboço, é claro, né? Amanhã na live a gente vê se confirma esse time ou não, ou se faz uma ou outra alteração, né? Pra 13ª rodada, live amanhã, meio-dia, pessoal. Até que gostei bastante do time, tá? Diversifiquei atrás, é claro que a grande maioria vai querer dobrar, triplicar Flamengo e Palmeiras, que são as defesas favoritas pra rodada, mas eu tenho que lembrar pra vocês que o campeonato tá bem disputado e nas últimas 3 rodadas apenas 2, 3 SGs têm sido mantidos e geralmente não são dos favoritos, tá? E outra coisa, né? Se você olhar os mais escalados, né? Você vai ver que esse ano os mais escalados não está dando muito certo. Tem ano que dá? Tem. Mas esse é o ano de quem diversifica, de quem está sendo um pouco mais atrevido, de quem está usando um pouco mais, né? Por isso que eu tentei, né? Por exemplo, botar o Tiquinho ali na frente, né? Fui obrigado a botar o Pedro e o Hulk realmente, porque é complicado, né? Você tem que ter algum atacante do Galo, né? Contra o Atlético Goianiense, e o Pedro é difícil deixar de fora realmente. Como eu falei no vídeo e falo novamente, hoje no futebol brasileiro é o atacante com maior número de participação em gols. Certo? No meio ali o Veiga é difícil deixar de fora, e os outros 2 meia não. Os outros 2 meia dá para negociar e você pode diferenciar, né? E eu optei o quê? Em diferenciar com o Mateuzinho. Pochettino tinha até me senti um pouco obrigado a escalar, porque realmente eu preciso de alguém do Fortaleza, né, do meio pra frente. Mas eu poderia mudar, poderia botar ali, ó, o Eduardo, e lá na frente o Lucero ou o Breno Lopes estaria bem escalado também, e diversificando os mais escalados. Atrás aí eu optei em não dobrar ninguém, né, porque o SG tá sendo artigo de luxo esse ano, né, e vem surpreendendo muito, né. Botei Piquerez e Capixaba, que são os laterais de média base que podem recuperar a pontuação facilmente. É claro que o grande favorito da rodada lateral é o Ayrton Lucas, né, mas já estava com o Léo Ortiz na defesa e não quis dobrar o Flamengo atrás. O Robert Renan ali é uma apostinha minha, que é um zagueiro de média básica, vem desarmando bastante, mas vem enfrentar o Criciúma, que deve tirar o SG do Inter, tá? Deve tirar o SG do Inter, porque é um dos times mais fura-olho da competição. Tá certo? E no gol ali acabei botando o João Ricardo. Também eu acho que é um SG que pode acontecer, mas também o Juventude também é bem fura-olho, tá? Faz praticamente gol todos os jogos. E treinador Milito, né? Que tem um confronto mais favorável. Tá, beleza? Então, gente, tá aí, ó, custando 126,27, né? Um esboço, né? Nosso time pra 13ª rodada. Então é isso, gente. Eu ando vivendo cartola 24 horas por dia, quase. Né? Durmo pensando cartola, acordo pensando cartola, pô, essas rodadas uma atrás do outro. E daí eu pensei assim, não, vai acabar agora, na semana que vem. Não, tem mais 2 semanas assim. Vai até o dia 11 de julho, se eu não me engano.
Ah, meu Deus do céu, tá? Então, assim, ó, valorizem o trabalho dos influenciadores de Cartola, porque a vida não é fácil. Além da gente passar raiva, né? A gente trabalha demais. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro mané, né? E se você não for inscrito, claro, com certeza, convido a conhecer o canal e acabar se inscrevendo, certo? Mesmo porque vai ter live, né? Amanhã meio-dia, e daí você ativa o sininho das notificações aí e não perde mais nada, nem vídeo, nem live, nada mais. Beleza? Um beijo no coração, até a live de amanhã. Já falei demais, vamos que vamos, fui!